No ar mais um programa O Cristão e a Cidadania. É com prazer e alegria que eu adentro ao vosso lar para compartilhar, primeiramente com uma palavra de Deus, que é realmente a bússola que nos conduz, que nos orienta para a vida eterna. E, em segundo lugar, como o programa diz, O Cristão, e fala sobre cidadania, conversar um pouco com vocês acerca de cidadania, direitos e deveres dos cidadãos, especialmente como cristão e como servos de Deus. Eu quero, com muita alegria, compartilhar com vocês de alguns temas que hoje eu acho um tanto polêmicos. Por exemplo, o novo Código Penal brasileiro. Eu acho que esta reforma do Código Penal era urgente, tendo em vista que o Código Penal em vigência, ele data de 1940, portanto, mais de 70 anos. É necessário que esse código sofra algumas alterações e reformas. Então, isso está vindo numa boa hora. Eu gostaria de abrir a nossa palavra de hoje, convidando-o para a leitura do versículo 12, do capítulo 33 dos Salmos, onde o salmista diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Interessante. Eu acho esse versículo um dos pontos importantes para os povos, para as nações. Agora, o que eu tenho dificuldade é em poder dizer que aquele que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com a pátria, não tem compromisso com o povo. Essa nação, por exemplo, pode desfrutar e das bênçãos que este versículo coloca para todos nós? Porque uma nação em que parte dos homens que estão em eminência estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, está fazendo a sua parte e fazendo de forma muito honrosa. O que nós temos visto, na realidade, é que ainda há uma esperança. Apesar dos desmandos, apesar das falcatruas, apesar daqueles que não têm compromisso com a verdade e com o povo, ainda há muitas pessoas que têm respeito com este país. E a exemplo disto, nós agradecemos muito ao Supremo Tribunal Federal pela maneira isenta, inteligente, sábia, com que os ministros estão julgando àqueles que não tiveram respeito com a coisa pública e que, infelizmente, colocaram as mãos aonde não deviam colocar. Aí está o pagamento do salário.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do erro é a pena, é a disciplina, é a ordem. E é o que nós estamos vendo hoje. Graças à inteligência, à sabedoria de homens preparados, isentos, imunes, que aplicam a justiça com inteligência e com sabedoria. Eu creio que nós vamos dividir a história do Brasil, eu estou falando de história pública, de história de cidadania. Nós vamos dividir em duas fases, uma antes desse julgamento e outra depois. Que sirva de lição para aqueles que não têm compromisso com a verdade. Que sirva de lição. Eu tenho me alegrado muito, porque, infelizmente, muitas pessoas, eu nunca perdi a fé e a confiança na justiça. Mas, ultimamente, os desmandos têm sido de tal monta que começa a gente esfriar. E muitas pessoas estavam esperando por este momento. Hoje, pela bondade de Deus e pela sabedoria que tem dado a estes homens que estão aí julgando, a gente começa a acreditar um pouco mais que ainda há justiça. E, segundo diz a palavra de Deus, quando Israel passava por uma das fases mais difíceis da história, que era a falta de credibilidade, e todo o povo estavam tensos, nervosos, preocupados, porque a injustiça estava imperando e reclamavam pela ausência de profetas. Veio a palavra de Deus dizendo: ainda há profeta em Israel. Então, nós podemos dizer que ainda há aqueles que realmente têm condições de poder operar um julgamento como este. O nosso respeito, a nossa simpatia, a nossa admiração por estes 11 ministros, seus assessores e todos aqueles que compõem a bancada do Supremo Tribunal Federal. Parabéns, e é isso que o povo brasileiro está esperando. Primeiramente, isenção, compromisso com a verdade e com a justiça. E é o que realmente está acontecendo. Doa quem doer. A justiça precisa ser feita, sob pena de que todos nós continuaremos pagando o preço. Eu queria externar aos senhores a nossa palavra de gratidão e renovar a nossa confiança e a certeza de que aqueles que não têm compromisso com a verdade hão de pagar o preço. Hão de pagar o preço. E só assim nós podemos melhorar esta nação. Esta nação só pode dizer e invocar Deus como Senhor dela o momento em que ela estiver preparada. E nós possamos dizer, não há nada do que nos envergonhar. Problemas nós sempre vamos ter. Olha aqui, ó, não são todos iguais, nem todos do mesmo tamanho. Aqui há desigualdade. Da mesma forma, é uma nação. São feitos de iguais e desiguais. Mas todos temos que respeitar os princípios, os bons costumes, a verdade, a justiça. E é isso que hoje nós estamos tendo como exemplo através do Supremo Tribunal Federal. Que Deus abençoe os senhores, que dê saúde, que dê força e que dê ânimo para continuarem desempenhando o trabalho para o qual foram escolhidos, preparados e incumbidos. Fazer justiça. Eu quero
convidá-los para um tempinho. A gente vai tomar uma água aqui, refrigerar um pouco a garganta e voltamos dentro de pouco instante. Por favor, não saia daí, porque eu tenho notícias importantes para você. Boas novas. Um beijo no seu coração, meu pai. O senhor sabe que eu lhe amo muito, lhe respeito muito. E é tão bom vê-lo com esse dinamismo, a sua força, não é? E essa vontade de fazer a conscientização do nosso povo sobre a importância do exercício legítimo da cidadania. Isso nos dá um ânimo, nos dá um fôlego, nos dá uma vontade imensa de continuar esse projeto que nasceu no seu coração. Cristão e a Cidadania nasceu num programa de rádio que ele fazia todos os dias no rádio AM nosso lá. Depois foi para a televisão, depois ele veio a Brasília, não é? E agora retorna o Cristão e a Cidadania. Que bom, meu pai. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, com toda a sorte e bênção. Peço a sua bênção. Deus abençoe. Grandes avanços na Assembleia de Deus. Primeiro aconteceu no Ministério de Madureira. E quem foi pioneiro nessas mudanças e nessas transformações foi exatamente o bispo Dr. Manuel Ferreira. É um homem que tem uma mente muitíssimo aberta, principalmente para a questão da própria cidadania. É um homem que é preocupado com a pregação do Evangelho, mas é também preocupado com o desenvolvimento da cidadania do nosso povo. O bispo é um homem que tem uma bagagem tanto política como religiosa muito grande. Ele é, na verdade, um sábio e um dos mais homens preparados para liderar um programa de TV do punho que ele está pretendendo, e temos certeza que o Brasil e todos aqueles que vão assistir, participar, vão se sentir muito honrados, porque a visão do bispo é a cidadania e também o fortalecimento da igreja no Brasil e no mundo. E uma satisfação também me dirigir aos nossos ouvintes, aos nossos caros telespectadores do programa Cristão e a Cidadania. Um abraço a todos os nossos telespectadores e um abraço ao meu pai, que eu não diria que é o meu ídolo, mas é a minha inspiração. O ídolo é uma palavra que é mal usada ainda, não é? Mas é a minha inspiração, a minha vida, o amor da minha vida, é tudo. Um beijo muito grande, Deus lhe abençoe, lhe amo. Estamos de volta com o programa O Cristão e a Cidadania, pelas boas novas, e aqui uma palavra de agradecimento. Agradecimento pelo privilégio de sempre tê-lo conosco neste horário. Agora eu gostaria de que você pudesse entrar no nosso site, o site da CONAMAD, e aí você terá a oportunidade de assistir todos os nossos programas, inclusive aqueles que já aconteceram antes. Entre no nosso site. Nós teremos o privilégio de responder com alegria, inclusive no ar, por este programa. Entre em contato conosco através do nosso site, que está aí no vídeo. E nós podemos, então, trocar ideias e conversarmos um pouco mais. Emita a sua opinião acerca do programa. O nosso programa é um programa diferente. É um programa de informações, é um programa de cidadania, é um programa de conceitos, além da fundamentação na palavra de Deus, nas Santas Escrituras Sagradas. Entre em contato conosco através do nosso site e aí nós podemos trocar ideias. Eu quero aproveitar este momento para mandar aqui um abraço muito especial ao meu querido companheiro Eliel Araújo de Alencar, lá em Campo Grande. Ele é o presidente da nossa convenção estadual. E nós tivemos recentemente em Campo Grande numa grande festa. Olha, parabéns! Eu fiquei muito satisfeito pela oportunidade de poder sentir e ver a grandeza do nosso ministério no estado de Mato Grosso. Uma presença extraordinária
de pastores, uma frequência fora de série. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, pastor Eliel. Eu voltei verdadeiramente jubilado. Parabéns. Que Deus continue te abençoando e que o seu trabalho continue prosperando nesse estado. Também me encontrei lá com o meu querido amigo, lá do Acre, presidente da convenção nossa naquele estado, pastor Valdemar de Jesus Silva. Valdemar hoje está na construção do grande templo na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Lindo templo que ele está construindo ali, a nossa grande sede naquele estado. Agora, deixe-me mandar uma saudação especial também e um abraço bem apertado ao Benedito Floriano Pereira, lá no Espírito Santo. Olha, Benedito, eu estou muito esperançoso que Deus há de continuar abençoando a nossa convenção nesse estado, como tem abençoado. Quero mandar também um abraço especial ao libanês, Ibanez Taveira da Silva. Ele é o presidente da CONAMAD, lá no Paraçu. Lá no Paraçu. É uma região deste país que tem crescido de forma extraordinária. O crescimento daquelas cidades ali, daquela região, tem sido uma bênção. Ibanez, a você o nosso abraço. Deus que te abençoe, muito obrigado pela grande contribuição que você mandou aqui para a restauração da nossa sede nacional em Brasília. Foi uma marca especial. Deus te abençoe e continue com esta mão aberta para a obra de Deus. Deus há de multiplicar e te dar 100 vezes já nesta vida. Aldebrando Soares de Oliveira, lá na Paraíba, João Pessoa, é o presidente da nossa convenção ali. Ao Justino, que está lá bem pertinho, ali em Recife, Estou falando de Brasília, ali em Recife, pertinho, bem pertinho. Ao Davi II de Souza, da nossa convenção lá no Paraná. Olha, gente, se eu for ficar falando aqui, o Noé Vargas, lá em Porto Alegre, Samuel Castro Ferreira, em São Paulo, Josué de Campos, lá em Campinas, e também em Sergipe, Aracaju, lá em Goiânia, tem o Abigail, né? O Abigail passou pelo Vale da Sombra da Morte. Deus ressuscitou o Abigail. A tal ponto que ele chegou a dizer a mim que havia despedido da família. E hoje nós louvamos a Deus, porque Deus restaurou a saúde do pastor Abigail. Então, eu tenho tido este privilégio de gozar dessas amizades, tanto dentro do meu segmento, como dentro da própria CGADB. Eu sou o único pastor hoje vivo nessa nação, que presidia as duas convenções. Presidia a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e hoje presido a CONAMAD, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira. Então, eu tenho esta liberdade. O Hélio é um grande amigo, sempre teve por mim muito respeito, como eu tenho por ele. Então, nós trabalhamos juntos, fazendo a obra de Deus nessa nação, e junto com milhares de outros pastores, tanto do outro lado como do nosso lado, vivendo em paz e com muita alegria. E é assim que Deus vai nos abençoar, e vai continuar abençoando essa nação. Hoje, essa Assembleia de Deus neste país é um dos maiores movimentos nesta nação. Nós temos que louvar a Deus por isso. Não é mérito nem do Hélio, nem meu, não. Nós não somos dono de igreja, nós somos servos. É porque Deus achou por bem abençoar este segmento, como tem abençoado tantos outros, né? E nós temos feito isso com pouco recurso, com poucas possibilidades, porque a igreja, ela age
com as suas próprias pernas, as suas próprias receitas, os seus próprios meios. São poucos os nossos segmentos que têm convênio com o Estado, com a Prefeitura. Muito poucos. Nós temos procurado a fazer a obra de Deus nessa nação. E quer que eu diga uma coisa? Quando eu estava aqui na Câmara Federal, muitos colegas, a título de brincadeira às vezes, e outros falavam até sério mesmo. Olha, nós vamos entrar com uma medida, para uma lei para taxar as igrejas. As igrejas vão pagar imposto. Eu falei, rapaz, se a igreja tirar as mãos de cima das pessoas necessitadas, o Estado vai falir. Porque o Estado não tem condições de atender o segmento e as necessidades. Então, nós, do pouco que os nossos membros contribuem para a manutenção da obra de Deus, nós ainda designamos uma parte enorme de grande para ajudar os necessitados. Centenas de pessoas batem às nossas portas diariamente à busca de recursos para comprar uma receita de um remédio para cortar uma febre de um filho, para buscar uma lata de leite, um botijão de gás e atender às necessidades. Isso fora da cesta básica, que todos os meses a nossa igreja, no Brasil, tem a campanha do quilo. Muitos dos senhores levam 1 quilo para assistir um espetáculo. Os membros das nossas igrejas são ensinados desde o fundamento da nossa igreja, para toda a Santa Ceia, trazer 1 quilo de alimento não perecível. Entendeu como é que é? Eles trazem esse quilo de alimento, outros trazem 5, 10, outros trazem saco de 60 quilos, e ali é dividido, e às vezes cada mês tem congregações nossas de atender 300 famílias. O Estado, nem que queira fazer isso, não tem condições de fazer, porque o Estado não conhece os pobres. Quem conhece o Estado, quem conhece os pobres somos nós, que militamos no meio deles. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, pastor Ferreira, o senhor sabe quem conhece a temperatura da panela? E você sabe? Quem conhece a temperatura da panela? Você sabe? Quem conhece a temperatura da panela? É a colher que mexe. É a colher que mexe. E essa colher que mexe esse panelão nesse país, do povo, é a igreja. Eu não estou falando aqui só da Assembleia de Deus, não. Eu estou falando de todos os segmentos evangélicos, porque a maioria dos segmentos evangélicos e não evangélicos, católicos, espíritas, religiosos, somos nós que atendemos a pobreza quando eles estão angustiados. Sabe por quê? Porque a porta das igrejas permanecem abertas 24 horas. Lá nós temos o guarda da noite que toma conta do patrimônio e toma conta daqueles que chegam à noite com os seus problemas. Entendeu? Não é delegacia, não, é igreja. É nós que tomamos conta disso. E a presidente Dilma não sabe, o ex-presidente Lula não sabe, e muitas autoridades não sabem. São poucos governantes que sabem disso. Que nós permanecemos com a nossa porta aberta 24 horas. Atendendo a quem? Não é aqueles que vêm pagar imposto e trazer dinheiro, não. É aqueles que vêm buscar no momento da dificuldade, do problema e da necessidade. Então, nós temos autoridade para dizer isto. E quer comprovar o que eu estou dizendo? Vai a uma das nossas igrejas. Vai lá. Vai lá acompanhar conosco e vocês vão ver. E é isso que todos os cidadãos brasileiros têm que saber. Como cidadão, tem que saber. Mas eu vou amenizar um pouco esse discurso. Eu vou amenizar esse discurso e dizer a você que bendita nação
cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a herança. Vamos preparar este país, os cidadãos, para que eles possam gozar dessa benevolência e desse beneplácito de Deus. E que Deus possa olhar para nós com misericórdia e com olhar de piedade para a nação brasileira. E possa abençoar o nosso governo, abençoar a presidente Dilma, que nós oramos incessantemente por ela, pela sua saúde, para que Deus lhe dê graça. Dê graça. Olha, presidente, nós estamos orgulhosos da senhora. A senhora está indo muito bem, graças a Deus, e o Brasil tem do que se orgulhar hoje. E temos também do que nos gloriar. O discurso dela na ONU foi tremendo. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Que Deus continue abençoando. Deixo aqui uma palavra de agradecimento a você e lhe convido para que entre no nosso site. Assim você pode entrar em contato conosco, conversar, mandar sugestão e trocarmos ideias. O nosso site está aí no vídeo. Fale conosco. E assim sendo, nós estaremos trocando ideias e melhorando cada dia mais e mais, porque esse é o nosso propósito. Glorioso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de toda a nossa alma por este momento, por esse instante em que estamos compartilhando com os nossos telespectadores de todo este grande país. E pedir-te, Senhor, que uma bênção especial possa se dignar cada dia, sendo derramado sobre cada vida, dando saúde àqueles que estão enfermos, dando alegria aos que estão tristes, trazendo novamente ao convívio social aqueles que se desgarraram por qualquer circunstância. Abençoa esta nação, abençoa as autoridades e abençoa todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. E até o próximo programa, que se Deus quiser e há de querer.